Salve galera, tudo bom? Eu sou o Felipe e esse é mais um vídeo do canal Narrador de RPG. O vídeo de hoje é um pouco diferente, não vamos ter um tema definido, ele vai ser todo feito em cima de algumas perguntas que os seguidores do canal postaram na nossa página do Facebook. Isso vai ser uma forma da gente dizer muito obrigado aos nossos mais de 1000 inscritos. E para você que contribuiu, muito obrigado. Para esse vídeo não ficar muito extenso nem muito enrolado, eu separei as perguntas que a galera postou no nosso Facebook em temas comuns. Assim acho que fica mais fácil para trabalhar eles aqui. Se você está assistindo esse vídeo, provavelmente você já fez isso. Mas se ainda não esquece de deixar o seu like nesse vídeo, no canal e na nossa página do Facebook. E se inscreve no nosso canal também, assim vocês vão ficar por dentro dos próximos vídeos que vem por aí. E vem bastante coisa legal. Acho que o primeiro bloco de perguntas se refere mais ou menos a mim, então vamos falar sobre eu. Bem, para quem ainda não sabe, eu sou do Rio de Janeiro, sou formado em psicologia e uma das perguntas foi se eu já tinha utilizado o RPG junto com profissão. Sim, já utilizei. Na verdade, eu e mais algumas pessoas estamos querendo fazer um projeto para usar algumas mecânicas inspiradas no RPG para ser utilizados em empresas, em treinamento, que é uma área com a qual eu trabalho. Mas esse é assunto para outro canal e outra hora. A pergunta clássica que se faz a todo fã de vampiro: qual é o seu clã favorito? Para ser bem honesto, eu não tenho um clã preferido e nem me identifico totalmente com um apenas. Eu acho que todo mundo, em diversos momentos da vida, acaba agindo como membro desse ou daquele clã, dependendo da situação, dependendo do contexto. E em termos de jogo, eu acho que todos os clãs podem cair muito bem em determinadas histórias, desde que o narrador tenha uma ideia legal que combine o arquétipo daquele clã com o tema da história que ele quer contar. Mas, para não deixar a pergunta completamente no ar, eu tenho uma história bem bacana, pessoal, com o clã Malkaviano. Eu sempre tive interesse em questões ligadas ao estudo da mente, raciocínio, personalidades, etc. E foi no Vampiro à Máscara a primeira vez em que eu li algo um pouco mais bem escrito sobre esses temas relacionados à psicologia. Esse foi o empurrãozinho que faltava para eu acabar decidindo fazer psicologia quando chegou a hora de escolher a faculdade. Eu inclusive me lembro que na época, que eu ainda estava meio indeciso, eu falei para mim mesmo: bom, vou tentar fazer essa faculdade aí. No ruim de tudo, pelo menos eu saio com umas ideias maneiras para fazer os personagens da hora. Mas acabou que eu curto bastante a minha profissão, me dei relativamente bem nela e, bem, os Malkavianos têm aí o meu agradecimento por isso. Uma outra pergunta que cabe nesse bloco foi: qual é o jogo mais memorável do qual eu já participei? Bom, na verdade foi um jogo que eu mesmo comecei a narrar, eu mesmo escrevi a história, que os jogadores curtiram pra caramba e que eu pretendo, em algum momento, colocar algumas ideias dela para dar ideias para os seguidores do canal criarem as suas. Então eu vou deixar esse assunto para vídeos futuros, mas eu pretendo colocar algumas coisas desse jogo por aqui também. Outra pergunta bacana foi: quais são meus personagens oficiais preferidos? É uma pergunta cruel, porque a White Wolf tem muito personagem legal, mas os meus preferidos, sem dúvidas, são Madame Gil, a antiga Justicar do clã Toreador, Lucinde, a antiga Justicar do clã Vantru, e a Kemintre, uma das maiores vilãs do jogo, do clã Seguidores de Sete. Cada uma dessas personagens tem uma história muito bacana que, quanto mais você conhece, mais fica legal saber sobre aquela personagem. Eu acho que, independente de clã, de seita, são personagens que dariam bons contos, boas histórias. Inclusive, puxando uma outra pergunta, algumas pessoas perguntam se eu colocaria aqui algum dia um especial sobre esses personagens signatures, aqueles personagens que aparecem nas capas do Clan Book da segunda edição ou nos livros de Clan Novel. Na verdade, eu não pretendo fazer isso, porque eu acho que esses personagens já tiveram muita exposição e cá entre nós, eu não gosto de nenhum deles. Na real, é quase impossível você ler alguma coisa de Vampiro à Máscara terceira edição sem tropeçar em algo que foi um feito da Lucito, ou de Sasha Vicos, ou do Theo Bell. Por isso, aqui no vídeo, eu acho mais legal pegar os personagens que são um pouco menos conhecidos e colocá-los para os narradores poderem ter umas ideias de personagens diferentes, mas ainda assim legais, para colocar nas suas histórias. Passando para o nosso próximo bloco de perguntas, vamos falar um pouco sobre o canal Narrador de RPG. Esse canal é totalmente independente, eu não tenho nenhuma ligação oficial nem com White Wolf, nem com editora alguma,
não, eu sou mais um fã de RPG querendo trocar ideia com a comunidade sobre isso. Me perguntaram por que eu nunca fiz nenhuma divulgação aqui no canal, porque ninguém nunca pediu. Se você tem um evento que você quer divulgar, um jogo, qualquer coisa, fica à vontade para entrar em contato que a gente vê o que consegue fazer. Um assunto que surge em vários vídeos é sobre o som do canal. O nosso canal, no momento, está sendo gravado sem nenhum microfone, então às vezes o som tem um pouco de reverberação, um pouco de eco. Eu não acho que seja nada de muito grave. No futuro, talvez, a gente pegue um microfone de lapela bacaninho que vai melhorar o áudio, mas por hora eu espero que esteja legal para vocês. Uma outra coisa importante é sobre sessões online. Eu, Felipe, não curto jogar RPG online. Eu acho que se perde muito da graça de estar sentado ali com a galera, trocando ideia. Por isso, no nosso canal, eu não pretendo fazer nenhum streaming. Entretanto, na internet tem uns canais bem bacanas que fazem streamings, né, sessões filmadas de jogos, tanto de Vampire quanto de um monte de outros jogos bacanas. Eu vou colocar o link de alguns aqui na descrição e vocês podem checar por lá alguns narradores bem bacanas aqui do Brasil que fazem histórias legais e que podem acabar inspirando os fãs do canal. Para o nosso próximo bloco de perguntas são coisas relacionadas a White Wolf. Muitas pessoas perguntam se a quinta edição vai sair no Brasil, se vai ser traduzida e como que isso anda. Bem, galera, a White Wolf não tem mais o vínculo que já teve no passado com a Devir, que era uma empresa que publicou o segunda e terceira edição aqui no Brasil, junto com vários suplementos. E até o momento não existe nenhuma posição oficial sobre trazer o Vampire para cá. A questão é um pouco mais complicada do que isso. Na verdade, para poder trazer um jogo para qualquer país, a editora que é dona dos direitos precisa fechar um contrato com uma editora no lugar. E esse processo é bastante burocrático e bastante caro. É bem complicado para pegar um jogo tão famoso quanto os jogos do Mundo das Trevas e trazerem para cá. A editora que estiver disposta a fazer isso, além de gastar toda uma grana com publicação, impressão, distribuição, também tem que pagar os direitos autorais da propriedade intelectual para a própria White Wolf. Dito isso, não percam as esperanças. Existem algumas editoras nacionais fazendo contato com a White Wolf, tentando arrumar uma forma de trazer o jogo para cá. Não é nada oficial, não temos nenhuma posição concreta, mas vamos cruzar os dedos e torcer porque pode ser que role. Algumas pessoas também perguntam sobre o V5. Como que ele vai funcionar dentro das edições que já passaram? Bom, galera, o V5 não é um reboot, ele é uma continuação que vai pegar o Vampire de onde ele parou, ou seja, do evento da Guerrena. Para você entender um pouco melhor como que o V5 vai fazer o jogo prosseguir após a Guerrena, um dos nossos primeiros vídeos do canal tem uma cobertura, umas ideias sobre isso, que foi explicada pela própria White Wolf, então o link desse vídeo você encontra também aqui na descrição. Mas de maneira geral, o V5 vai pegar o cenário que a gente conhece e prosseguir com ele um pouco. Algumas novidades vão entrar em cena, algumas mudanças entre as seitas vão acontecer, mas de maneira geral é a continuação do Vampire que todo mundo conhece e gosta. Algumas pessoas também fizeram perguntas e comentários sobre as edições sobre outros vampiros que existem no Mundo das Trevas. Estamos falando especificamente dos vampiros do Oriente e dos Laibon, os vampiros africanos. Esses dois suplementos possuem altos e baixos. Tem alguns aspectos muito bacanas ligados às culturas dessas regiões e também tem alguns estereótipos que muitas pessoas acharam ou forçados ou bobos mesmo. Aqui no nosso canal, eu pretendo focar no vampiro mais clássico e eventualmente citar um pouco a Idade das Trevas, o Dark Ages. Talvez no futuro façamos uma cobertura sobre os Laibon e os vampiros do Oriente, mas seria provavelmente um vídeo ou dois, nada muito extenso. Na real, eu acho que quando esses mundos se misturam demais, todos eles perdem um pouco da identidade. Eu acho que cada um deles funciona melhor jogado sozinho. E isso, inclusive, responde uma outra pergunta polêmica que fazem. Qual é a minha opinião sobre crossovers? Ou seja, jogos que misturam várias criaturas do mundo das trevas. Em teoria, isso é uma coisa perfeitamente possível. Na prática, é um pouco mais complicado. As regras não são exatamente equivalentes e, acima de tudo, na minha opinião, quando se misturam várias criaturas, perde-se um pouco o foco do tema representado por cada uma delas. Mas aí, se você curte a ideia de misturar lobisomens com vampiros, com fadas e tudo mais, vai em frente. Existem alguns suplementos bacanas que focam nisso. Existe um By Night que mistura um cenário de lobisomem com o de vampire, existe um livro que mistura vampiros com wraiths, né, com aparições, e existem um monte de pessoas na internet com ideias legais sobre esses cenários.
Não é a minha praia, mas com certeza tem algumas coisas bem escritas, interessantes disso, para a galera que curtir. Nosso próximo bloco de perguntas tem a ver com termos de jogos e algumas dicas também para o mundo das trevas. Uma pergunta que eu achei interessante: qual é a diferença entre clã e linhagem? O livro não deixa isso 100% claro em momento nenhum, mas de maneira comum, pelo que a gente pode observar, clã são grupos de vampiros mais numerosos e linhagens são menos numerosas. Algumas pessoas dizem que clãs são aqueles grupos que teriam descendência de um antediluviano, mas isso não é bem verdade. Existem alguns clãs que não têm uma descendência direta de um antediluviano e existem linhagens que têm, mesmo assim são pequenas e são considerados só linhagens. Então, de maneira geral, se você usar esse termo clã para grupos grandes, para famílias mais numerosas de vampiros e linhagens para aquelas menores e mais específicas, as pessoas normalmente vão entender. Também perguntaram se existe algum sistema ou regra para se jogar com vampiros mais antigos. E sim, existe um livro inteiramente dedicado para isso. Elysium: The Elders Wars é um livro todo baseado na ideia dos personagens criarem anciões. Esse livro possui alguns exemplos de como seria uma crônica para vampiros muito velhos, como fica a ficha inicial para se construir um personagem desses, mas vale lembrar também que essa coisa da progressão de idade dos vampiros, de experiência, varia muito de mesa para mesa. Eu acho que no fim das contas a melhor opção é dar uma observada nos NPCs da sua mesa, como que eles estão, para poder basear, modelar os NPCs anciões desse jeito. Mas quem quiser dar uma olhada mais de perto na versão oficial, Elysium é um livro que vai ajudar bastante nisso. Houveram algumas perguntas interessantes sobre jogabilidade. Por exemplo, se é mais legal que a pare, o grupo de jogadores, joguem todos juntos ou em sessões ou turnos separados. Se isso pode ser bacana ou pode atrapalhar. Eu pretendo fazer em breve mais vídeos daquela série Dicas de Narrador e esse vai ser um dos temas, então não deixem de assistir, que eu acho que ele vai estar bem legal e vou tentar falar de uma forma que ajude os dois lados. Tanto a galera que curte essa intriga interna do grupo, como também aqueles que preferem o jogo unido contra os personagens, os antagonistas do cenário mesmo. Uma coisa que também cai nesse contexto de dicas de narrador, mas essa eu acho que é bem curtinha, dá pra falar direto aqui, é sobre se apegar ao personagem. Cara, Vampiro à Máscara, talvez, de todos os jogos de RPG, seja o que mais, indiretamente pelo menos, implica que o jogo vai continuar. Desde que você não morra, seu personagem é eterno. Entretanto, uma das propostas do Vampiro à Máscara original era justamente que as histórias tivessem começo, meio e fim. Então, existe com certeza aquela coisa de ter um apego pelo seu personagem, por uma história legal que você já jogou com aquele personagem. Mas uma das propostas do Vampire é que os jogadores possam explorar personagens e situações diferentes ao longo de vários jogos. Entretanto, cada jogador sabe como fazer para curtir o seu jogo. Se você tem uma galera que joga constantemente, é bacana investir num personagem imaginando como que ele começa, aonde que você quer chegar com ele e ver para onde a história leva. Mas também é muito bacana, independente se o seu grupo é constante ou se você participa de vários, fazer histórias curtas onde você possa experimentar clãs diferentes, disciplinas diferentes, personagens diferentes. Um dos próximos vídeos do Dica de Narrador vai ser exatamente sobre isso. Como ter ideias legais e rápidas para se criar um personagem quando precisa. Fica ligado que esse vídeo também vai aparecer aqui no nosso canal. Para a gente fechar esse vídeo de tema livre, vamos falar um pouco sobre outros jogos. Ou seja, jogos bacanas que não fazem parte dessa série do Mundo das Trevas. E um dos que mais perguntam aqui no canal é sobre a série do Novo Mundo das Trevas, ou Crônica das Trevas, como veio se chamar. Essa é a linha que inclui o jogo Vampiro: O Requiem e as outras versões desses jogos que também saíram pela White Wolf numa época de transição antes da edição de 20 anos, antes desse revival de Vampire acontecer. Na minha opinião pessoal, todos esses jogos do Novo Mundo das Trevas são releituras, algumas bem interessantes, algumas até mais interessantes do que as versões originais, mas eu, por ser fã, por já curtir muito, me apego ao Mundo das Trevas clássico. O nosso canal aqui fala muito sobre esses jogos, possivelmente só que vai continuar acontecendo. No futuro, eu pretendo fazer um vídeo falando um pouco sobre esses cenários do Novo Mundo das Trevas, do Chronicle of Darkness, para que a galera conheça um pouco, até porque muitos jogadores do Máscara não tocaram no Requiem e alguns vieram para o Requiem sem saber que o Máscara existia. A gente vai fazer um vídeo falando um pouco dessa transição, dos pontos positivos e negativos
que esses cenários têm comparados um com o outro. Isso vai ser tema para um vídeo no futuro. Mas de maneira geral, eu acho que o Chronicles of Darkness tem o mérito de ter melhorado muitas das regras que já estavam sendo testadas pelas edições anteriores do Mundo das Trevas clássico. Entretanto, o cenário eu não acho que foi tão bem desenvolvido. E para algumas pessoas esse é o ponto forte dessa série nova. E eu tenho que concordar, o cenário deles é muito menos confuso. Em todo caso, esse é tema para um outro vídeo no futuro, a gente vai falar disso depois. Perguntaram se eu já joguei D&D. E cara, eu acho que D&D é um dos jogos que as pessoas mais têm que respeitar, porque sempre que alguém fala de RPG, uma das primeiras ideias que vem, pelo menos na mídia de maneira geral, é o Dungeons and Dragons. Eu não sou jogador assíduo de D&D, devo ter jogado umas 2 ou 3 vezes na vida, mas acho que ele constrói muito bem a ideia de criar um cenário e colocar ele numa mecânica e apresentar isso como uma espécie de pioneiro no mercado. Então o D&D tem o meu respeito. Agora, sobre outros jogos que eu já joguei bastante, que eu sou muito fã, sem dúvida nenhuma, depois de Mundo das Trevas, um dos jogos que eu mais me amarro é Shadowrun. Shadowrun foi recentemente trazido para o Brasil por meio de financiamento coletivo pela editora New Order, e em breve vocês vão estar vendo material dele sendo vendido físico e digital por aqui no Brasil. Fiquem de olho, é um jogão, é muito bacana, ele mistura um cenário de fantasia com um cenário cyberpunk, futurista, bem distópico. Essa mistura faz umas coisas super legais. Por exemplo, tem um dragão que é um dono de uma empresa, uma gangue de anões punks e muitos mais misturas desses dois mundos que fica maneiríssimo. Eventualmente, talvez, a gente faça um especial sobre Shadowrun no narrador de RPG. Mesmo a galera que não joga, vale a pena conhecer esse cenário, ele tem muitas inspirações bacanas para um jogo que mistura esses aspectos mitológicos com uma cidade, com uma coisa mais próxima da nossa realidade. E falando de outros jogos ligados com fantasia na cidade, galera, vocês não podem deixar de conhecer o Sombras Urbanas, ou Urban Shadows. Algumas pessoas fazem comparações do Sombras Urbanas com o Mundo das Trevas, porque afinal, o foco do jogo são criaturas sobrenaturais tentando interagir e controlar uma cidade. Mas a semelhança acaba por aí. O jogo tem uma mecânica muito boa, muito bacana, onde quanto mais você ganha poder, mais você vai se corrompendo. Isso é colocado de uma forma muito presente ao longo da narrativa inteira. Além do que, ele já foi feito todo para que exista uma mistura de várias raças diferentes, eliminando um dos problemas que os fãs de Mundo das Trevas sempre reclamam. E para a notícia ficar melhor ainda, o Sombras Urbanas está sendo financiado agora aqui no Brasil pela Aster Editora. E você pode ajudar esse jogo a vir para cá. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo algumas informações para quem quer fazer parte do financiamento coletivo ou simplesmente quiser conhecer o Sombras Urbanas. O hype desse jogo está crescendo, vale muito a pena, é um cenário mega elegante, mega trevoso e muito divertido de se jogar. Então, tá aí uma dica para quem ainda não conhece, vai conhecer o Sombras Urbanas, cara, vale muito a pena. Bem, galera, e com isso a gente termina o nosso vídeo de blá blá blá, o nosso vídeo freestyle, onde a gente conversou um pouco sobre temas que estavam aparecendo bastante na timeline da nossa página do Facebook ou pelas mensagens de chat. Apesar desse vídeo ficar por aqui, se você tem alguma pergunta, alguma dúvida, ou quer trocar alguma ideia, tem sugestões para temas principalmente, manda pra gente pelo Facebook. Eu sempre checo, respondo todas as mensagens que eu puder e isso acaba ajudando que o canal fique cada vez mais interessante com a participação do pessoal que assiste ele. E fica ligado que ainda vem bastante conteúdo bacana por aí. Nossos próximos vídeos vão fazer um grande review sobre o jogo Caçadores Caçados, que é um subjogo de Vampiro à Máscara excelente. Também vamos fazer uma cobertura sobre o card game de Vampire. Finalmente vamos colocar ele aqui no canal e vocês vão conhecer um pouco da mecânica legal desse jogo e como de repente usar algumas ideias dele para inspirar ou para ajudar os jogos de mesa tradicional. Também estamos planejando um vídeo resumão com as diferenças principais da primeira, segunda, terceira e quarta edição de Vampiro à Máscara. Assim, todo mundo vai poder acompanhar um pouco o histórico dessas mudanças e se preparar para o hype da quinta edição que está vindo por aí. Além de tudo isso, vocês podem esperar vídeos sobre as linhagens de Vampiro à Máscara, vamos fazer uma cobertura sobre todas elas em breve aqui no canal, sobre como fazer a sua própria história, o seu próprio By Night, seja para ser uma crônica de uma sessão só ou para você poder estender ela, e o que mais de temas legais vocês forem sugerindo para a gente.
Galera, muito obrigado por termos passado de 1000 seguidores. O Narrador de RPG está sendo uma experiência maneiríssima e eu só tenho a agradecer a vocês. No mais, a gente se vê no próximo vídeo, galera. Abraço!